Olá a todos, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. É um grande prazer estar aqui novamente para a reflexão desta semana. O nosso tema é o começo, nós vamos iniciar um novo capítulo. É o capítulo 11, Amar o próximo como a ti mesmo. E nós vamos começar com o mandamento maior, itens de 1 a 4. Mas, primeiramente, como sempre fazemos, vamos nos preparando, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, a Jesus, nosso querido Mestre e Guia, para que a mensagem de hoje seja transformadora em nossas vidas. Vamos nos desligando das nossas preocupações terrenas, pois agora é um momento, uma pausa reparadora para restaurar as nossas energias, o nosso bom ânimo e assim começarmos bem a semana no amparo da espiritualidade amiga. Vamos agora, então, fazer as nossas vibrações pela paz do nosso planeta Terra, pelos nossos irmãos da Venezuela, para que o socorro, o amparo e a consolação chegue para toda a população, por todos aqueles que estão passando pela dor do luto, pelos enfermos, por todos que estão ainda longe dos ensinamentos do Cristo. E vamos também orarmos juntos, com muita fé, pelas suas intenções, de mãos dadas em pensamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenha nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, então vamos para a nossa reflexão. O maior mandamento. Quando Jesus abraçou a missão de vir à Terra, ele recebeu de Deus, nosso Pai de amor, a missão de nos ensinar a amar. Estamos aqui falando do amor maior, que é o amor fraterno. Quando nós praticarmos a fraternidade, não haverá mais na Terra as guerras, a fome, porque todos os trilhões e trilhões de dólares que são gastos para a manutenção das guerras serão gastos para acabar com a miséria. Todos nós somos irmãos, pertencemos à grande família humana
universal. Então, o nosso próximo é o nosso irmão, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Assim sendo, esta reflexão de hoje é a essência do cristianismo, que é o amor fraterno. Quando nós aprendermos a amar, o nosso planeta Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, para se transformar em um mundo de regeneração. Vamos ao texto. Item 1. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Eu vou seguir pelo livro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então percebam que aqui já está um clima ruim. Eles estão novamente testando Jesus para que ele caia em contradição em relação à lei mosaica e assim eles tenham um pretexto para poder prendê-lo. Os fariseus pertenciam a uma seita judaica que influenciava demais o povo e era dada a práticas exteriores. Eles eram muito orgulhosos e o objetivo deles era a dominação do povo. Os saduceus pertenciam a outra seita judaica e eles viviam apenas o aqui e o agora, porque eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na continuidade da vida após a morte. Então eles tinham que aproveitar tudo nessa vida, porque depois tudo ia se acabar. Então vejam que aqui Jesus já fechara a boca dos saduceus e os fariseus estavam ali também presentes e um deles, a fim de pô-lo à prova, pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Esse que faz a pergunta é um doutor da lei. E o doutor da lei, ele estuda a lei mosaica desde criança. Então, realmente, aqui ele está com uma má intenção de colocar Jesus à prova. Ao analisarmos a história da humanidade, vemos que inúmeros missionários foram enviados a todos os povos, em todos os tempos, para ensinar o maior mandamento. A regra de ouro foi ministrada a todos de acordo com a capacidade de compreensão e exemplificação dos enviados. Entretanto, só Jesus, o Mestre, exemplificou-a em sua plenitude.
Quando Moisés trouxe o Decálogo, que são os 10 mandamentos, ele trouxe item por item para facilitar o entendimento do povo. Então, aquele povo, como nós sabemos, ainda era muito rebelde e ignorante. Não havia, portanto, como ensinar-lhe essa síntese que Jesus fez, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o Decálogo vai ensinando item por item. Não furtarás, não matarás, não dar falso testemunho, etc. Os fariseus e os saduceus, eles conheciam plenamente o Decálogo, porém, eles ansiavam por enredar Jesus numa cilada, não é? Em alguma resposta que o comprometesse perante o Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio e o povo judeu. O Sinédrio era a corte de justiça do povo judeu, onde Jesus foi condenado depois, né? E eles conheciam muito bem os mandamentos, mas só os aplicavam quando eram convenientes para eles, quando fosse de seu interesse. No entanto, Jesus não veio para derrogar a lei, mas sim para dar-lhe cumprimento. E ele sintetiza, simplifica o Decálogo de forma única e admirável no maior mandamento, porque Jesus é o mestre dos mestres e nos ensina com a sua pedagogia divina. Jesus, então, simplificou os 10 mandamentos. É interessante notar nessa passagem que, sendo Jesus indagado pelos fariseus sobre qual era o maior mandamento, respondeu 2 mandamentos, né? Jesus resumiu. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então, quer dizer que esses 2 mandamentos estão interligados, né? Podemos dizer que se trata de um só, porque é impossível eu amar a Deus e maltratar o próximo, né? Seguindo as suas leis. Se não amarmos o próximo, nós não vamos amar verdadeiramente a Deus. Amar a Deus implica em amor expresso em ações e atitudes. Amor por toda a sua criação, por toda a natureza e suas criaturas. Se o Mestre tivesse afirmado que o maior mandamento fosse unicamente amar a Deus, isso reforçaria a ideia de uma religiosidade baseada em ritos, rituais, oferendas e formalismos. A religião de verbalismos, ou seja, muito blá blá blá, sem obras, né? Fato, aliás, que era muito frequente, dominante na época de Jesus. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem respeitar e amar a sua criação, ou seja, o universo. O universo é a nossa casa planetária e tudo que nela existe, desde a natureza, passando por todos os seres viventes que nela habitam,
compartilham conosco esta oportunidade de crescimento e de evolução espiritual, como bem compreendeu o espírito de André Luiz. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. Cada criatura é uma oportunidade bendita de externarmos o nosso amor por Deus, pelo nosso Pai, como nos ensinou o Mestre. Jesus incita-nos à prática do amor de maneira clara e contundente quando nos orienta a amar ao próximo como a nós mesmos. Mas reflitamos em que consiste efetivamente o amor ao próximo como a si mesmo? Mais uma vez, a resposta é nos dada por Jesus: fazer o outro o que gostaríamos que nos fizessem. Isso é muito simples de entender. Ora, se tivéssemos fome e não tivéssemos alimento, o que nós poderíamos querer, senão que alguém nos oferecesse algo para comer? E a água, se tivéssemos sede, e abrigo, se não tivéssemos onde dormir. Atenção quando tivéssemos algo para falar. E assim por diante. E o professor Allan Kardec nos fala com muita propriedade: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Que assim seja. E então vamos fazer uma outra reflexão que nos é dada pelo Evangelho de Emmanuel. Mas antes de começar, vamos prestar atenção em nós, porque amar vai exigir de nós atenção, estudo e prática perante o próximo. Nós não podemos exigir que o outro se comporte assim ou assado, pois nós estamos aqui falando de um amor maior, que é o amor fraterno. O amor não pode exigir e nem seguir conveniências. O amor não seleciona. O amor respeita o tempo do outro que ainda está amadurecendo. Viva e deixe viver. Vamos então à reflexão do Evangelho por Emmanuel sobre o nosso tema. Começa com a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, ou seja, só de boca, mas com ações e em verdade, com sinceridade. Amai-vos, por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros.
O amor não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menospreza os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas realizando obras com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. E aí ele nos dá um conselho muito precioso para nós gravarmos nos nossos corações. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. E o Espírito, Hamed, do livro Renovando Atitudes, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele vai tocar num ponto muito delicado. E quando o nosso amor próprio está abalado pelas diversas circunstâncias da vida, quando nós não estamos nos cuidando, o amor, autocuidado, como é que eu vou dar ao outro aquilo que eu não possuo? Como é que eu vou amar o próximo se eu mesma não estou me amando? Então, Hamed nos diz assim: é dando que se recebe, portanto, cabe a ti mesmo administrar suas carências afetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. É o autocuidado. O autocuidado é cuidar bem de si, da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-los de ninguém. A gente não pode cobrar afeto das pessoas que nos cercam. E sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. É o nosso pensamento que deve ser cuidado para estar sempre elevado aos ensinamentos do Mestre Jesus. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos, conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. Então, se nós estivermos em dívida conosco, vamos nos cuidar. Se for necessário, busque ajuda
busque ajuda na casa espírita, passe na orientação, busque ajuda com os médicos da terra, uma ajuda, uma terapia, resgate a sua autoestima. Autoestima não tem nada a ver com egoísmo, com o ego exacerbado, mas cuidar bem de si mesmo. E para encerrarmos, vamos aqui recomendar mais um livro que é do José Carlos de Luca, Aprendendo a se amar. Você é o próximo, mais próximo de você. Então, no capítulo 6, De Luca fala assim para a gente: o auto-amor não é complacência ilimitada com os próprios erros. Implica um compromisso de transformação daquilo que não seja um ato de amor por si. Nesse sentido, seja exigente com você. Exigência que não seja neurótica, excessiva, que não apenas é poda, mas adubagem e proteção, num processo de verdadeira jardinagem interior. Autoamor que não se confunde com narcisismo, egolatria, mas que se apresenta como autoestima, prazer em se olhar no espelho, de fora e de dentro, aquele que está presente em nossa consciência. E assim, queridos amigos, só vou recomendar mais um livrinho sobre esse nosso tema, que é do Divaldo Pereira Franco, com Joana de Ângeles, Convites da Vida. No capítulo 2 é Convite ao Amor. É esse livrinho aqui. Nós sabemos que a bibliografia espírita nos ajuda a manter o foco, a termos mais paciência com os nossos irmãos e com nós mesmos. Estamos juntos nessa caminhada bendita, nessa jornada terrena. Eu desejo a você, a todos, uma excelente e abençoada semana. Muito obrigada pela sua atenção. Um forte abraço.